Olá, como vai? Tudo bem com você? Comigo tudo jóia? Meu nome é Felipe, eu desenho e leio gibi e hoje o papo é sobre algo que me deixou no mínimo preocupado lendo alguns quadrinhos recentes que eu adquiri. Vale ressaltar que são quadrinhos de autores independentes, não são quadrinhos de editoras nem de autores renomados ou consagrados ou experientes. Porém, é algo que é no mínimo preocupante de se ver, que é o seguinte, sem demoras. Eu, pegando algumas publicações que eu adquiri recentemente em um evento, eu me deparei com algo que foi o seguinte. Todas as publicações que eu peguei, que eu li, eu encontrei erros de português, erros ortográficos. E aí você vai me falar, Felipe, mas erros acontecem, pode ter um erro de revisão, às vezes o autor fez ali, sei lá, na pressa, algo do tipo, ou a língua portuguesa ela é complexa e é impossível acertar em todos os pontos. Eu concordo com você em vários desses quesitos, contudo, algo me deixou preocupado no sentido de que esses erros não foram simplesmente erros de revisão ou erros por pressa ou por descuido. Eles foram muitas vezes erros recorrentes, erros onde uma palavra que estava escrita errada na página 1, esse mesmo erro foi repetido na página 3 e na página 10 e na página 15. Ou seja, claramente o autor não sabia escrever determinadas palavras. E eram palavras, inclusive, relativamente simples, não eram nada complexo. Porque eu entendo, eu compreendo que a língua portuguesa ela é complexa, as regras gramaticais, a estrutura da língua portuguesa ela é difícil, e ainda a gente tem um agravante de que a cada 5, 6 anos alguém inventa de mudar ou colocar ou remover algo novo da gramática, então eu compreendo isso, e sim, eu entendo que um autor independente não tem a estrutura que uma editora grande tem de poder contar com revisores, com o editor que vai fazer todo esse filtro e tudo mais, e mesmo assim, muitas vezes a gente pega materiais de grandes editoras com erros de gramática, de português. Isso não deveria acontecer, mas acontece, somos humanos, então assim, sempre acaba acontecendo, independente do tamanho da editora e tudo mais. Mas nesses casos, como eu disse, são falhas de português básicas, sabe? E no caso não eram de autores que, apesar de jovens, eles não eram, sabe, não eram crianças, não era ali um adolescente fazendo um fanzine. Eram autores assim com pouca idade, jovens, mas eram autores que já trabalhavam no mercado, já tinham ali seus 20 e poucos anos, que já tinham passado por faculdade, pelo menos foi o que me deu a impressão devido com o pouco que eu conversei com eles. Então assim, é algo que é preocupante, isso é um sinal inclusive de baixa leitura. Porque veja bem, eu não domino as regras gramaticais. Como eu disse, elas são complicadas, são complexas e blá blá blá. Mas, assim, se você me perguntar como funcionam as regras, eu não vou te saber falar como funciona, porque o adjunto, adnominal, o advérbio, não sei o que, verbo de ligação, isso, aquilo, eu nunca consegui compreender muito bem isso. Porém, como eu sempre fui uma pessoa que leu bastante, eu sempre fui capaz de estruturar um texto meio que de maneira instintiva, ou seja, baseado naquilo que eu já tinha lido, na quantidade de textos que eu já tinha lido, e textos bem escritos, diga-se de passagem, com regras gramaticais, com estrutura e tudo mais. Então, quando você vai lendo muito, você vai absorvendo a estrutura de modo instintivo. Então, você mesmo que você não saiba, do ponto de vista técnico, o porquê de tais estruturas serem aplicadas, você acaba replicando aquilo porque você absorveu diante da sua leitura. E fica meio claro que esses autores não têm uma vivência de leitura muito grande. Inclusive por um ponto que talvez até é o que mais me preocupa, mais até do que essas questões de erros de gramática, de palavras e tudo mais, foi um ponto que um dos autores que eu peguei ficou estranho, né? Um dos autores que eu li, que era a falta de letras maiúsculas em inícios de frases. Ou seja, todos os diálogos, todos os textos, eles eram escritos simplesmente, sabe, sem letra maiúscula, sabe? É como se pro autor isso não existisse. Não ficou claro, eu não entendi se é algo que ele tenta aplicar como de alguma forma um estilo próprio, no sentido de
vou abolir a utilização de letras maiúsculas porque eu quero escrever desse jeito. Eu já li em alguns locais que tem um pessoal mais jovem que meio que não quer usar a letra maiúscula porque eles acham que isso quebra a fluidez, e tem toda uma linha de diálogo que, sabe, desculpa, eu não concordo, mas eu já vi isso. Inclusive, como eu sou designer também, acompanhando algumas páginas de design, eu vi inclusive alguns designers de produtos digitais de aplicativo tentando vender a ideia de que deveriam começar a utilizar esse tipo de método para ser mais inclusivo com esses jovens, porque eles têm muitos ruídos, porque é muita informação e tudo, sabe? Assim, é todo um discurso que vamos ser sinceros, é um pessoal que quer fazer produtos, que quer ganhar dinheiro, que quer reduzir ao máximo as chances de esse público-alvo não comprar, sabe? São coisas bizarras, mas isso não vem ao caso. Mas o ponto que me preocupa é, você foi ver uma obra de quadrinhos, uma obra que parte da estrutura dela são textos, claro, apesar de que o quadrinho em si, ele é majoritariamente um produto visual, mas o texto ele é presente, a menos que seja um quadrinho, entre aspas, mudo, sem diálogo, sem fala, sem nada. Mas, sabe, todos os diálogos, todos os textos, além das falhas gramaticais, erros de colocação de vírgula e tudo mais, pontuação, etc, etc. Um dos pontos nesse que mais me incomodou foi essa questão de o autor simplesmente não utilizar letra maiúscula em nada. Sabe o que é nada? Fazer os diálogos, os textos como se estivesse digitando, sabe, uma conversa em um WhatsApp ou em qualquer outro local que o pessoal simplesmente digita sem pontuação, sem letra maiúscula, sem vírgula. Então às vezes você não sabe se a pessoa está te afirmando alguma coisa ou se ela está perguntando alguma coisa. Às vezes você tem que meio que tentar se basear no contexto da conversa para chegar à conclusão do objetivo daquela fala, daquele texto, daquela mensagem. Era meio que isso. E nesse caso, diga-se de passagem, a história do autor em si eu achei até interessante. A arte dele me chamou muita atenção porque é uma arte diferente. Eu gostei, inclusive, do quadrinho como um todo em si. Mas o ponto que mais me incomoda e me preocupa é essa questão de autores. E veja bem, eles não são apenas desenhistas. Porque, apesar de tudo, se eles fossem simplesmente desenhistas, poderiam se dar ao luxo de ignorar toda essa questão da escrita. Porque, enfim, sabe, seria, cara, eu faço os desenhos, então o texto não é comigo. Isso já não seria bom, não seria legal, mas seria, vamos dizer assim, perdoável. Agora, quando você é um autor, que você vai criar histórias, você vai redigir, vai bolar diálogos, você não sabe, não domina o básico da estrutura de texto, isso é um sinal preocupante. Porque cada geração que passa, você vê que esses autores, que eles não têm uma vivência de leitura, nem de escrita, provavelmente eles não, sabe, eles não leem textos que têm revisão, que têm uma estrutura gramatical correta, pelo menos é o que parece, não absorvem, ou se eles leem, se eles têm contato, eles ignoram. E aí um ponto que é mais preocupante ainda, cada vez que eu falo me vem mais preocupações na minha mente, por isso que eu tô ficando, com cabelo branco careca, cortei meu cabelo porque tava todo branco e caindo. Mas, sabe, um desses autores, anteriormente fuçando o Instagram dele para ver um pouco do histórico dele, ver se tinha outras obras, inclusive esse que ignora as letras maiúsculas, em uma das fotos dele no Instagram tinha assim empilhado livros de gramática, livros assim, daquele tipo Bíblia, sabe? Gramática, estrutura gramatical daquilo, regras de português, não sei o que, lá, 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 lá. Então, quando eu vi aquilo, me ficou o questionamento, poxa vida, ele está de fato estudando a gramática para as obras dele, para trazer uma grafia legal? Ele estudou e não conseguiu compreender nada? Ou aqueles livros estão ali simplesmente para enfeitar a estante dele, para, sabe, sei lá, tirar onda de intelectual, qualquer coisa do tipo? Eu não entendi. E aí talvez você pense, poxa Felipe, mas você está implicando com o pessoal por causa dessa questão de gramática e isso não é importante? Eu digo sim, é importante, sabe? Não é necessário utilizar uma linguagem rebuscada, refinada, não é, sabe, eu não vejo necessidade de fazer quadrinhos, nem mesmo livros talvez, dependendo do que for, com aquela linguagem, sabe, escrever tipo Machado de Assis ou coisas do tipo, sabe, com aquele português extremamente rebuscado, com palavras difíceis, com uma estrutura toda mega complexa. Porém, existem alguns pontos, mesmo que numa história em quadrinhos, que são fundamentais. E é preciso levar em consideração que, além de tudo, muitas vezes os quadrinhos são uma porta de entrada para a leitura para muita gente, formação de leitores e muitas vezes um fortalecimento de linguagem. Mesmo que ainda não seja o
sabe, o objetivo principal. Mas é preciso ter esse cuidado. Porque veja bem, se um autor com uma obra única, ele não consegue ter esse cuidado, que é básico, e não é nem cuidado no caso, é realmente falta de conhecimento, imagine, sabe, em outros pontos. E aí a gente vai tendo realmente aquele problema de cada geração que tem menos, vai ficando, ao invés de evoluir, vai regredindo. Isso é um grande perigo. Por um lado, me deixa contente saber que tem autores jovens, novas gerações que gostam de quadrinhos, que leem quadrinhos, que estão produzindo quadrinhos, inclusive com uma qualidade até legal do ponto de vista gráfico, artístico. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos os quadrinhos que eu adquiri desse pessoal mais jovem, eles têm esse problema que é básico de grafia de língua portuguesa, de pontuação, de acentuação, de escrita das palavras, de, sabe, ignorar letras maiúsculas em início de frase, nomes próprios, sabe, o básico do básico do básico, que no meu tempo, e agora eu falei como velho, quando eu tinha lá 7, 8, quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu já, sabe, eu sabia disso, que era básico, quando eu estava na quarta série. E aparentemente o pessoal que já está na faculdade, ou que já concluiu uma graduação, não consegue fazer. Isso, eu repito, é preocupante. Então, qual é a situação que a gente está vivendo? Isso é um reflexo do sistema de ensino que a gente vem passando. Sabe? E algo que aqui é algo que eu resolvi expor, resolvi trazer. E eu repito, eu compreendo que eles são independentes, que pode ter tido uma série de motivos que levou a isso, mas não me parece. E eu sei que já teve casos aí, inclusive, de editoras grandes que lançaram materiais com erro de português, com erro de gramática, com isso, tá? Mas nesses casos são claramente volumes muito grandes, acabou não passando na revisão e deu problema e tudo mais, e a gente sabe que são casos isolados. Agora, o que me preocupa realmente é a gente ter uma geração nova de autores que claramente não tem uma vivência de leitura, porque são erros que qualquer um que, sabe, que tenha um mínimo de vivência com leitura de textos mais profundos, ainda que sejam textos mais simples, mesmo que seja isso aqui, um Harry Potter, que não é, sabe, não é algo, sabe, mega rebuscado de literatura com estrutura, não, mas isso aqui, com certeza, quem lê isso aqui vai pegar um texto gramaticalmente correto, com a estrutura toda certinha, e a criança, o adolescente, o jovem, o adulto que seja, que pegar essa coleção do Harry Potter e ler, ele vai absorver uma estrutura linguística minimamente correta. E o que a gente tem é, de fato, gerações mais jovens que talvez leiam muita coisa, escrevam muita coisa, mas eles leem muita coisa errada o tempo inteiro, porque são textos de internet, mensagens de WhatsApp, de Twitter, de sei lá do que, mas são sempre textos escritos errado, sem letras maiúsculas, sem pontuação, sem gramática, sem concordância, sem nada, quase sempre abreviados, e textos que têm ali 2, 3 linhas no máximo. Então, assim, cada vez menos conteúdo, e conteúdo de baixa qualidade, conteúdo realmente de baixa qualidade no sentido realmente que está errado. Esse vídeo aqui é um vídeo que entra no universo dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é um vídeo que me fica como uma questão de alerta. Você que é um jovem autor, que quer ser um autor de quadrinhos, por favor, considere isso. Não basta que você seja um bom artista, um bom desenhista. Se você quiser ser um autor, no sentido de que você também escreve as histórias, cria os diálogos, o roteiro, você precisa, por favor, ter um domínio mínimo de língua portuguesa. Você não precisa ser um especialista em gramática, você não precisa dominar totalmente a gramática, mas é necessário saber pelo menos o básico. E, se possível, sim, contrate um revisor. Mas eu já falei demais, eu já banquei o tio chato que fica falando vai estudar menino. Então, me fala o que você acha. Você tem pego obras nessa situação? Quais as suas impressões acerca disso que eu falei? Faz algum sentido o que eu disse? Não faz? Eu só sou um cara chato? Me conta aí. E se você ficou comigo até aqui, eu te peço, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ou se você já é inscrito, só confere se você ainda está inscrito, porque às vezes algumas pessoas estão sendo desinscritas do canal, por algum motivo que eu não sei. E se você ainda tem dúvidas se deve ou não se inscrever aqui no canal,
Assista 2 ou 3 vídeos que eu lancei anteriormente e aí, se você concluir que vale a pena, você se inscreve no canal e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Veja os links na descrição caso você seja desenhista. Eu tenho um material que fala sobre um mercado possível para artistas que querem trabalhar com desenho para clientes do exterior e ganhar em dólar. Dá uma olhada aqui no link nos links aqui da descrição, no primeiro comentário fixado. Pode ser uma oportunidade legal para você. Ou no QR Code que está aqui do lado. Ou desse lado aqui, não sei, mas está aqui, um dos dois lados. Então até mais, um grande abraço. Valeu. Até.